Paulo Napoli aqui, o indicador, com mais uma edição do nosso podcast, Livro das Profissões, direto aqui da usinaria de São José do Rio Preto. E hoje eu estou recebendo um convidado super especial, diferenciado e que tem uma inteligência fora da média. Eu estou falando de Arthur Santini. Querido, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Arthur, ele cuida da parte de inteligência artificial. Ele é um especialista nessa área e vai contar para a gente como é que é esse trabalho, como ele entrou nesse ramo e as possibilidades que a inteligência artificial traz para a gente na atualidade. Arthur, obrigado mais uma vez. Fala um pouquinho do teu trabalho e como é que você entrou nesse universo de IA. Legal, né? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui conversando. A IA, a tecnologia, ela sempre esteve ligada na minha vida de alguma forma, né? Eu estava fazendo as contas, ano que vem eu já faço quase 30 anos de tecnologia. Eu comecei bem cedinho, bem... 10 anos que você começou, né? Com doce. Eu tô falando em doce. Esse novo. Lá atrás, né, a gente começava, formatava o computador, digitava trabalho, fazia cartão de visita, recarregava cartucho de impressora. Acho que as pessoas nem sabem mais o que é isso. Não sabem, não. E aí a gente sempre tive ligado com tecnologia de alguma forma, me formei, né, em sistemas de informação na cidade de Votuporanga, há um bom tempo atrás, né, vamos pular as datas aí. Abafa o cara. E aí depois disso, dessa entrada na área de tecnologia, eu fui um tempo, morei em Campinas, morei em São Paulo, né, e trabalhei em algumas empresas grandes de auditoria lá, auditoria contábil mesmo. Então, trabalhar nessas empresas, passei no processo de trainee de uma delas, me deu a oportunidade de conhecer um pouco da parte de gestão das empresas, né? Então, a gente fazia um trabalho prévio à auditoria contábil, onde a gente analisava o ambiente de TI da empresa e olhava e dava um parecer para a contabilidade, falando assim, olha, dá para confiar nos dados daquela empresa ou não dá? Baseado no diagnóstico da área de tecnologia que a gente fazia, era como que a contabilidade, a auditoria contábil procedia o trabalho dela. E nessa época me deu a oportunidade de conhecer como funcionava por dentro grandes empresas, né? Então a gente teve empresa aí de tudo quanto é tipo de porte, Motorola, CPFL, Medley, usinas de açúcar e álcool no interior de São Paulo, Minas Gerais, assim por diante. E aí eu comecei a olhar e falar, pô, tem uma área bacana aí, eu gosto mais de pessoas do que de código. E comecei a migrar para a área de gestão, área financeira, área de controladoria, foi onde eu comecei a me especializar nessa área, fiz 2 MBAs nessa área, me tornei professor da FGV por um tempo nessa área de controladoria e finanças, e passei praticamente os últimos 10, 12 anos empreendendo na área de energias renováveis, na área de energia solar, ocupando posição na área financeira e na área de tecnologia. Quando veio esse boom, inteligência artificial é algo que em tecnologia a gente já escuta falar há muito tempo, né? Já é uma tecnologia que todo mundo usava e não percebia. Então, se você está rolando o teu feed do Instagram, por trás daquilo ali, o que vai aparecer para você tem uma inteligência artificial. Se você vai escolher um filme no Netflix, por trás daquilo ali tem uma inteligência artificial. O reconhecimento facial para entrar num prédio, aquilo ali é inteligência artificial. Então, é uma tecnologia que já estava há muito tempo no dia a dia de quem trabalhava com tecnologia. Mas no fim de 2022, surge uma empresa, a OpenAI, e fala assim, que ninguém estava olhando para ela, tinha sido investida pela Microsoft alguns anos atrás, levantou a mão e falou, olha, temos um produto de inteligência artificial generativa, que é algo que o mundo ainda não tinha visto dessa forma, que ao invés de você ser uma inteligência artificial preditiva, que é o que a gente estava acostumado, ela criava coisas, então ela tinha uma capacidade que se assemelhava do ser humano. E aí isso... Quando eles fizeram esse lançamento, eu olhei e falei, pô, é minha hora de abrir minha firma de consultoria. E aí foi como eu parei, comecei uma transição dessa área de renováveis que eu estava, de energia solar, comecei uma transição com bastante calma, aí foram quase 6 meses de transição, e foi algo que eu decidi entrar nessa área e investir todo o meu tempo, e estamos aí há praticamente 2 anos capacitando, dando consultoria, fazendo de tudo aí nessa área de inteligência artificial. Você falou uma coisa que, para o leigo, é complicado entender. Qual a diferença entre a inteligência preditiva e a gerativa, né? A generativa. Generativa. Isso. A generativa, que é essa que o mundo está
todo mundo falando, ela parte de um princípio. Então, quando eu falo de um ChatGPT, quando eu falo de um Gemini, de um Claude, todas essas inteligências artificiais mais conhecidas, um Copilot da Microsoft, ela parte de um princípio. Imagina que alguém foi lá, essas empresas de tecnologia foram lá e treinaram uma inteligência artificial com todo o conhecimento humano já feito até hoje. Então, todos os livros que já foram escritos, todos os artigos científicos que já foram escritos, músicas que já foram gravadas, filmes que já foram lançados, enfim, tudo isso daí. Esse conhecimento humano gerado até hoje, ele passa por um treinamento, né, por meio de algoritmos. É isso que essas empresas fazem, né, esse LLM, esse modelo de linguagem grande, né, ele é treinado e a partir disso ele cria novas informações. Então, se eu pergunto para ele, faço uma pergunta igual eu faria no Google, por exemplo, como fazer uma contratação de um funcionário para nível gerencial? O que um Google faz? Ele vai procurar um site que fale sobre isso para te apresentar. Então, alguém foi lá, escreveu, publicou isso, e o Google usando outro termo antigo, um páginas amarelas moderno. É um buscador ali. Um buscador, exatamente. Uma IA generativa, o que ela vai fazer? Ela vai buscar dentro desse conhecimento dela, o que ela sabe sobre cargo gerencial, o que ela sabe sobre contratação. Se você passou para ela que você, por exemplo, é uma empresa de serviço, o que ela sabe sobre empresa? Ela vai pegar tudo isso que você informou para ela, que é o que a gente chama de prompt, e vai criar uma nova informação que é sua e única, que nunca mais vai existir. Ela está criando naquele momento. Isso dá uma possibilidade gigantesca de coisa, você combinar coisas que antigamente você demoraria muito tempo para combinar, de criar informações que às vezes você não tinha correlação. Aí com isso você consegue usar esse mesmo princípio, não é exatamente a mesma técnica, mas o mesmo princípio, para gerar imagem, para gerar música, para gerar vídeos e assim por diante. É por isso que as pessoas em si estão tão impressionadas com essa tecnologia. Então, só para resumir, o Google, enquanto exemplo ali de buscador, era o preditivo, né? Isso, Né? Isso, mas eu tenho uma carteira ali que fala, o que você está buscando é isso aqui, ponto. Exato. O generativo, ele pega uma série de informações e processa de acordo com o seu interesse e do que você formatou, ensinou para ele, da forma que você pensa. Eu estou falando isso porque eu também sou um curioso de IA. Eu tinha uma plataforma, eu acho que era HubSpot, alguma coisa assim, e aí que colocava o Gemini e ChatGPT, eram 4 inteligências. E aí eu falava o que eu queria, da forma que eu queria, e cada uma trazia de uma forma diferente, basicamente o mesmo conteúdo, mas com jeito diferente, cada uma da forma como ela me compreendia. E aí eu fui entender essa questão aí de falar, cara, quanto mais eu refinar o que eu quero, mais ele me traz, né? De acordo com o meu jeito, de acordo com a espontaneidade que eu quero, né? Da forma como eu quero que ele me trate, né? E, enfim, então, isso aí abre um leque de opções absurdo. Parece coisa de filme, mas na verdade o filme é uma grande inspiração, né? Para isso também, né? Agora hoje, como é que você vê o mercado, né, nesse sentido? Porque é uma coisa muito ampla, sim, que vira desde uma brincadeira, que aí você quer usar como negócio, Isso. e aí você não sabe se você brinca, se você usa como negócio. A modinha agora é aquela que faz um bonequinho teu saindo da caixa, tal. Até que ponto aquilo é comercial, aquilo te agrega valor e te deixa mais, bobo. Como é que o mercado tem processado isso na tua visão? Eu acredito que a gente está numa época agora parecida. A gente teve. A história humana, ela tem alguns pontos que a gente chama de superciclos, né? Superciclos são quando tecnologia genera, até o termo por coincidência é GPT também, de ChatGPT, né? Só que ao invés de ser o gerador pré-treinado, né? Ele é uma tecnologia de propósito geral, né? É uma tecnologia de propósito geral, quando ela vem, ela é algo que é inventado e a partir disso começa a mudar o mercado e a sociedade. Então, um exemplo, por exemplo, que existe é quando teve a revolução das máquinas a vapor, né? Revolução do carvão, revolução industrial, tudo que era feito de forma manual, surge uma tecnologia das máquinas a vapor
que ela permite fazer as coisas de forma padronizada, com escala. Isso mudou não só as empresas, mudou a sociedade. Porque se você pega, por exemplo, hoje, grandes famílias do mundo, algumas delas, né, ou desse que o pessoal chama de old money, né, do dinheiro antigo, vieram da Revolução Industrial e hoje são grandes bancos, são grandes famílias, são grandes investidores, assim por diante. Mais um pouco para frente, isso aconteceu com a internet. Então, a internet, quem estava no varejo podia usar, quem tinha serviço, universidade, militar. Então, é uma tecnologia de propósito geral que ela vem e muda não só o mercado e a sociedade. Pega as 20 principais empresas do mundo da Bolsa Americana. Quantas são de tecnologia? Vieram esse penúltimo super ciclo. E o mais recente do smartphone. Hoje a gente não consegue. Quanto da economia e da sociedade hoje é movida por causa do smartphone, né? Então a inteligência artificial, ela vem como um novo superciclo, como uma inteligência de propósito, uma tecnologia de propósito geral, que aqui que a gente pode ter certeza que ela vai mudar não só o mercado de trabalho, mas sim a sociedade como um todo, porque a gente já viu esse filme outras vezes. Porque assim como essas outras tecnologias, ela é uma tecnologia que não importa de qual área você é, se você é médico, se você é advogado, se você é autônomo, se você é dono de uma grande empresa, de uma microempresa, você vai ser afetado pela IA. Por quê? Porque primeiro tem como você aplicar no teu negócio, segundo, o teu cliente quer que você atenda ele melhor. E a inteligência artificial é um dos principais caminhos hoje em dia para o empresário. Muito bom. E com relação à mão de obra, é um grande problema que aqui no livro das profissões é recorrente a reclamação de todo profissionais, gestores, enfim, é a falta de mão de obra qualificada, né? Principalmente num segmento que é novo ainda, está em desenvolvimento, tem muita coisa ainda para acontecer com relação à IA. E fala, como é que você pega um pessoal que está qualificado para desenvolver um trabalho para uma empresa hoje? Como é que você vê o mercado nesse sentido? Eu vejo como uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque você saber lidar bem com uma inteligência artificial, na minha opinião, não é uma habilidade técnica, é uma habilidade de comunicação. Porque um dos motivos da inteligência artificial estar tomando a proporção que tem é que ela quebra barreiras técnicas. Então, vamos imaginar, fazer uma imagem, você deu o exemplo do bonequinho, ou fazer um bonequinho saindo da caixa e tal. Imagina que para alguém que seja do varejo, que venda produtos, isso é uma baita de uma ferramenta de marketing para ele, ok? Então, o que essa pessoa antes precisava ter? Ou uma agência de marketing para fazer isso, ou ele ia ter que fazer curso de Photoshop, de animação, de 3D, de uma pancada de coisa. Então, tinha uma barreira técnica e uma barreira de capital, uma barreira financeira, porque uma grande empresa podia ter uma equipe de marketing que fizesse isso, mas o pequeno, o médio e o micro não. Então, eu tiro essa barreira tecnológica e eu tiro essa barreira de capital e permito que as pessoas produzam coisas que antes ela precisava ou de dinheiro ou de um conhecimento muito profundo para fazer. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um paralelo com o mercado de trabalho, eu não preciso ficar restrito a pessoas de tecnologia. Aliás, essa é uma das boas grandes notícias. Eu sempre falo para os empresários que eu dou consultoria que é importante ele ter uma pessoa dentro da empresa dele que seja meio que um líder de IA, que é o cara que vai ser responsável pelas iniciativas de inteligência artificial dentro da empresa. E a boa notícia é que não precisa ser alguém de tecnologia. Pode ser alguém de tecnologia, mas eu atendo empresas onde o líder de IA é de RH, onde o líder de RH é de comercial, onde o líder de comercial é de tecnologia. Então, abre-se o leque. Para mim, isso é muito mais, na minha visão, isso é muito mais uma oportunidade do que um problema, porque pessoas sem conhecimento precisando ser qualificadas, isso na história do mundo sempre vai ser assim. Sem dúvida, eu concordo contigo. E, por exemplo, esse dia mesmo eu estava discutindo com o pessoal que o jovem de hoje, ele tem uma relação diferente, uma relação com o trabalho diferente de jovem de assim, 30 anos, 30 anos, né? Que ele não foi educado para isso, para trabalhar. Ele nasceu dentro da tecnologia,
o pai entregou o celular na mão dele, deixou ele na videogame, deixou ele na televisão, ele aprende um outro jeito de manusear isso na escola, né? As famílias são dissociadas na sua grande maioria, ele não sabe com o que o pai trabalha, nem com o que a mãe trabalha, então essa relação com o trabalho, para ele, é estranha. E onde, no universo atual, onde as grandes entidades aí promovem o empreendedorismo. Aí o cara vai empreender e ele vê que ele não dá conta de tudo sozinho. Exato. Bastante gente. E aí, o que que ele faz? Exato. Né? Qual a tua opinião com relação a isso? Porque há um conflito, né? É o que você falou. Eu tenho que ter um líder dentro da minha empresa para ele saber como alimentar, né? Educar a inteligência de acordo com a cultura da empresa. Exato. Né? Aí como é que você forma essa cultura? Né? Então é um entrave aí interessante, é um grande desafio, né? Como é que você vê isso? É muito difícil prever qualquer coisa de algo que a gente está vendo que muda numa velocidade muitas vezes muito mais rápida do que a gente consegue acompanhar, né? Eu trabalho com isso, dedico todo dia um pedaço do meu tempo a estudar e mesmo assim a gente não consegue acompanhar tudo. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, exatamente. Mas eu penso muito a respeito disso. Como eu falei, como por ser um super ciclo que a gente está passando e por ser uma tecnologia genérica que muito provavelmente vai mudar a sociedade, a minha maior dúvida, e aí aqui eu não consigo trazer uma solução, mas eu consigo trazer mais uma dúvida para esse caldo aí, é que os profissionais mais novos, isso no geral, existem exceções, obviamente, né? Mas eles não necessariamente querem copiar o modelo de sucesso que eles estão vendo. Então, se você conversa com alguém de vou pegar da minha geração, né? De uma geração para trás da minha, o que era sucesso? Você fazer uma faculdade, entrar numa boa empresa ou passar no concurso público e passar a vida inteira aquilo ali. A minha geração, ela já percebeu que não dá para passar a vida inteira num trabalho só, fazendo uma coisa só, que ela precisa se adaptar. Então, o que é sucesso? Você ser bem-sucedido, você ter um cargo de liderança, ser empresário, alguma coisa desse tipo. A geração atual, o que eu percebo ajudando meus clientes, é que o sucesso para ela não está necessariamente no cargo que ela vai ocupar. Quantas vezes eu já conversando com pessoas aí, início de carreira, você às vezes dá oportunidade para a pessoa querer ser líder e ela falar, não, mas eu não quero isso para minha vida, porque eu vi o meu pai ficando doente, porque ele era um gerente, um dono de empresa, eu não quero isso para minha vida. Ou nem via o pai por conta disso. Nem via o pai por causa disso, exatamente. Então, assim, dá para falar que essa pessoa tá errada ou que ela não tem ambição? Não tem como a gente falar isso, porque seria, de alguma forma, talvez até preconceituoso da nossa parte achar isso. E eu tenho dúvida se o nosso modelo é o melhor. De que esse modelo agora não é. E eu vejo que a inteligência artificial, como ela vai mudar a relação com o emprego, o grande desafio vai ser como é que agora o propósito, talvez, dos mais jovens mudando. O meu sucesso, a minha felicidade não é medida pela quantidade de bens que eu acumulei ou pelo cargo que eu fiz, mas sim pela qualidade de vida que eu tive. Como que isso, associado a uma tecnologia que com certeza na minha opinião, é balela falar que ela vai tomar empregos, porque toda tecnologia ela vem para substituir. Então, você não vai ser substituído por alguém por uma inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Eu não acredito nesse cenário apocalíptico de vai acabar todos os empregos e tudo mais, né? Mas como que isso vai se dar? Esse propósito de que eu quero qualidade de vida muitas vezes ela está oposta à produtividade. A população mundial até um certo nível vai crescer, durante os próximos anos depois ela vai começar a diminuir. E a pirâmide etária que eu aprendi na escola hoje já não é mais uma pirâmide etária, é uma barriga etária, em muitos países isso já está se invertendo. Como que isso vai se dar? Como que essa geração vai lidar com essa quantidade de pessoas idosas, dessa quantidade de gente em cima da terra, sendo que a produtividade talvez, para a maioria deles, não seja o principal ponto. Isso hoje é o que mais me preocupa no futuro da humanidade em relação à tecnologia. Como é que isso vai ser
resolvido. A notícia boa é que está todo mundo vivo e a gente vai poder ser construtor dessa nova sociedade. Não, é interessante. Você estava falando disso, da questão da apocalíptica e tal, ou da produtividade, né? E aí você tocou num ponto que eu acho interessante, que de repente o jovem, ele não está preocupado com o acúmulo de bens e tal, mas com o bem que ele vai fazer por outro, por propósito. Qual o meu propósito aqui? Por que eu vou fazer esse trabalho, sendo que eu não vejo relevância nele, né? E de repente ele vai criar ali um trabalho para educação ou para cuidar de idosos, que para ele vai ser muito mais uma realização, Sim, né? Que vai continuar contribuindo sim, para a sociedade, né? Mas de uma outra forma. sim. Então nós estamos num processo de fato transitório ali, Vitória. né? Que eu ainda vejo que vai ter muita Com certeza. preconceito e tal, mas eu acredito também muito nessa questão de a coisa se transformar para um lado positivo, Sim. né? E uma outra coisa que, mais um complicador disso, que tem a ver com o IA, a inteligência artificial ela vem sendo muito utilizada no meio médico. Então, existem alguns estudos que quem fala, quem está nascendo hoje já vai viver seguramente mais do que 200 anos, por causa desses avanços. Então, imagina que hoje quem nasce tem uma expectativa